Você que acompanhou na semana passada a primeira parte da entrevista com a Laura Ferraz, de São Luís do Paraitinga, já teve uma ideia de como é planejar e executar a obra de construção de uma casa totalmente ecológica, uma casa de terra. Pois bem, hoje a gente vai continuar o bate-papo com ela e vamos saber um pouco mais como é que foram os acabamentos e como ela decorou essa casa, que é uma graça. Você não perde por esperar, a entrevista começa já já. E hoje, dando continuidade no nosso bate-papo com a Laura Ferraz, de São Luís do Paraitinga, no interior de São Paulo, a gente vai conversar um pouco sobre o acabamento e a decoração que eles deram para essa casa de terra que eles construíram, que ficou uma coisa magnífica. Laura, conta um pouquinho para a gente das características gerais de acabamento. Deu para a gente perceber pelas imagens que, por exemplo, você tem logo na entrada da casa, você tem um pergolado bonito de madeira, que eu imagino que a ideia de vocês seja crescer uma trepadeira ali para tomar conta desse pergolado, e do lado tem uma varandinha que vocês já colocaram uma mesa com cadeiras ali, que deve dar para ver uma vista maravilhosa, né? É isso aí, Flávio. A ideia é bem essa, porque aqui é um sítio, né? E fica entre montanhas, então a casa tem toda essa proposta assim natural e de valorizar a vista, porque nossa, é um espetáculo, né? E é esse pergolado é de eucalipto, né? Tratado. Esse deckzinho, essa varandinha é de pinos tratado, e a gente escureceu ele com stem, então ele confunde um pouco, porque podem outras madeiras são usadas normalmente para deck, né? Mas a gente gostou bastante do custo-benefício aí do Pinos. E tem também um guarda-corpo, uma escada ali que foi feito pelo Júlio, né? Que foi até quem indicou a gente, né? Colocou a gente em contato. Queria agradecer ele, fez um trabalho lindo de marcenaria. E daí, logo na entrada, tem aquela porta de vidro enorme. Eu não lembro agora de cabeça as medidas, mas ela é imensa e E deixa favorece passar muito, uma luminosidade enorme, né? muito. Nossa, muito. E agora, se a gente já acostumou, já faz um mês que a gente mudou, mas no começo dava até aquela coisa assim da questão da privacidade, é que está muito longe, não dá para enxergar, né? As casas dos vizinhos, ou mesmo quem passa lá na estrada, não dá para ver. Mas era uma coisa meio, ai, será que alguém está vendo? Assim, era um pouco estranho. Mas ela é muito legal, nossa. A gente almoça, toma café ali vendo aquela vista, assim, é muito gostoso. Legal. Quando a gente entra, pegando ali o espaço da cozinha, dá para perceber que na parede onde você tem a pia, vocês optaram por fazer meia parede o revestimento, com aquele revestimento quadradinho branco, né? Por que fazer o revestimento e como vocês chegaram nessa escolha desse tipo de revestimento? Ah, legal, uma boa pergunta. Então, Flávio, a- as áreas molhadas, então a cozinha e o banheiro, elas foram fechadas com a placa ecológica, tanto por fora, né, tanto a face externa desse ripado de madeira, que é essa estrutura, né, de wood frame, como na face interna. E só que assim, a placa, ela é impermeável, ela é resistente, ela é tudo de bom, só que ela é feia. Ela é feia, a estética dela. Eu acho feia. Sendo sincera, né? Então, sendo sincera, é feia. Então, assim, a gente tinha duas opções: ou pintar, que foi o que a gente fez na parte de cima ali da cozinha, próximo das janelas, ou na parede onde tem a geladeira e tal. A gente pintou com a tinta de terra, que a gente achou que ficou muito legal, assim, tanto o visual como a questão da aderência mesmo, porque ela é uma placa muito lisa, ela não tem porosidade. Então, com a tinta de terra, criou uma textura, uma coisa bem legal na placa. Só que ali na área molhada, ali da pia, né, que foi a sua pergunta, é, não ia ficar muito legal, porque é uma área que toda hora está recebendo água, então, até na questão da limpeza, né? Então, a gente preferiu revestir. E esse azulejo, aquele branquinho, acho que ele tem 20 por 20
ou 15 por 15, não lembro agora. Ele é um clássico, ele é barato, fácil de encontrar. Eu comprei aqui no depósito mesmo, aqui de São Luís, que a gente tem 3 depósitos aqui de material de construção. E ele é pequeno, ele era um tamanho legal, assim, de pôr na placa, justamente como ela não tem porosidade, quanto menor o tamanho dos revestimentos, mais fácil na hora de assentar com a argamassa. Isso foi uma dica dos próprios pedreiros, eles perceberam e falaram, olha, quanto menor o tamanho, melhor. E Então, na aí, cozinha, nesses casos, tanto da cozinha quanto do banheiro, vocês utilizaram essa argamassa convencional para colar os revestimentos, isso, aquela piso sobre piso, que é a justamente porque a mais placa forte, né? a mais forte e a placa ela é muito lisa, assim, né? Então, no banheiro a gente optou em usar cerâmica maior. Eu não lembro, mas eu acho que ela tinha 60 por 60. Era uma cerâmica grande. Ela lembrava até um pouco porcelanato, porque é aquela borda retinha, então usa menos rejunte e tal, mas ainda assim é cerâmica, não chegou a ser um porcelanato. Mas mesmo assim aderiu super bem, porque o nosso construtor teve a ideia de colar com essa argamassa nos dois lados. Então, passou a argamassa na cerâmica e passou na parede também. Daí, uma vez que grudou, não sai mais. E dá um Legal. acabamento muito bom, facilita a limpeza e tal. E fica com cara de convencional. O meu banheiro, se você vê, ou a cozinha, você não diz que aquilo foi feito com uma placa ecológica. Ele parece assim Sim, uma cara de casa convencional. com certeza, com certeza. E nessa mesma parede, vocês fizeram a bancada, uma bancada larga, né? Que te dá bastante opção ali para trabalhar na cozinha, né? Uhum, Uma cuba de inox, uma cuba bonita de inox e uma torneira de bica alta. E embaixo um móvel de madeira super charmoso, com as portas de ripado. Como é que uhum. vocês construíram esse móvel? Como é que foi isso? Então, tudo aqui foi assim, do zero mesmo, né, Flávio? Por conta disso, o tamanho da casa, essa proposta conceitual de ser ecológica, então, tudo isso tinha que fazer sentido. E assim, essa parede, ela, a única coisa assim dela que tem que tomar um pouco de cuidado é que ela não aguenta muito peso. Então, se eu fosse, por exemplo, colocar uma pia de granito ou uma pia de mármore, enfim, alguma pedra natural, ela tem que ser chumbada na parede, porque é um material pesado e então não é muito indicado para esse modelo de construção. Então, a pia, a área molhada, assim, né, precisava já ser apoiado no gabinete. Por isso que a gente optou pela pia de inox, porque ela é bonita, ela é muito prática a limpeza dela e ela E é ela mais pode leve ser do que uma pia de cerâmica, por exemplo, né? exatamente, e ela pode ser sobreposta no gabinete. E o gabinete é de uma empresa que chama Ecomadeira, que é de Taubaté, que é a outra cidade vizinha aqui. E, nossa, eles foram super atenciosos, eles trabalham com pinos também, e normalmente mais com movelaria infantil. Mas eu propus o desafio. Falei, eu vou entrar em contato, vou explicar, olha, eu estou fazendo uma casa ecológica, eu preciso de um gabinete nessa medida, assim, assim, assado. E eles foram dando também ideias. Então, essa coisa dele ser meio que um ripado, né? Tem uns vazadinhos, né, nas portinhas, foi ideia deles. Porque além de favorecer uma circulação de ar, porque ali é uma área que eventualmente pode cair uma aguinha, normal, é cozinha, né? Ele ficaria um pouco mais leve do que se fossem tudo com madeiras assim, maciça, vamos dizer, sem ter esses recortes, né? Então ficaria um móvel extremamente pesado. Então, para dar essa leveza. E no fim ficou lindo o resultado, tá super Pô, funcionando. A bancada seca também é de pinos. Também, né, eles trouxeram o móvel daquele jeito, assim. A gente só fez a instalação da torneira ali, a parte hidráulica, ele veio pronto. E eu também, assim, a gente tá gostando muito, não estamos tendo dificuldade, o fato de ser madeira, que muita gente assusta, né? Uma bancada de madeira, madeira vai molhar. Claro, você não pode deixar a água empoçada,
não pode derrubar um café, um molho de tomate, largar lá e fazer outra coisa, mas isso é qualquer bancada. Até bancada de pedra, granito, mancha também, né? E aproveitando que você falou dessa empresa, os outros móveis também foram eles que fabricaram, porque vocês têm alguns móveis espalhados pela área da cozinha, sala e quartos, né? Isso foi tudo feito por eles? Foi, foi. Na cozinha, além do gabinete, eles fizeram um armário, bem assim grande, que serve como despensa e também onde a gente guarda prato, copos, né? E do lado tem um outro móvelzinho aberto, como se fosse uma estantezinha, Um onde eu aparadorzinho, deixei né? um aparadorzinho, né? Um forninho elétrico, uma air fryer e tal. E fizeram todos os móveis do quarto do nosso filho, também tudo sob medida, tudo bem com a carinha dele. Porque, assim, como são espaços muito reduzidos, né, Flávio? O quarto do João, para você ter ideia, ele tem menos, eu acho que era menos do que 6 metros quadrados, se eu não me engano, 6 ou 7. É um quarto bem pequeno. Nossa, e Então, as coisas elas estão super bem distribuídas, né? Não passa a impressão de ser um quarto apertado. exatamente, assim, foi um cuidado essa coisa do móvel, de escolher essa empresa e de propor esse desafio, porque realmente cada centímetro, assim, eu fui bem detalhista no desenho, então foi um trabalho bem em conjunto para no fim dar esse resultado legal. Então ficou bonito, mas não ficou com aquela sensação de apertado. Nada na casa, você não entra nela e fala, nossa, eu tô sufocado. É uma casa assim que tá funcionando muito bem, muito prática mesmo. Já que você falou do quarto do João, vamos lá. A primeira coisa que chama muito a atenção é a cama, né? Porque é uma cama bonita, é uma cama de madeira bruta que passa a impressão de ser muito resistente. E ela Uhum, tem um desenho legal, porque ela parece ser um pouco mais alta, e embaixo vocês colocaram umas caixas com rodinhas que se transformam em armários, né? São super úteis. De uhum, onde veio essa ideia? exatamente. Então, a ideia veio da necessidade. Por quê? Criança tem o quê? Brinquedo, né? E ainda mais o João, que é filho único e neto único. Então, você imagina a quantidade que as avós não. E, e a gente precisava disso, de um espaço que fosse assim, acolhedor, né? Porque é o espaço de descanso dele, é o espaço onde ele tem a escrivaninha, que agora ele tá com um computador, que ele adora, que ele diz que ele é gamer, então adora o computador. Também faz as tarefinhas, que agora ele tá com 5 anos, ele tá começando a ter tarefinha, ler um livro e tudo mais, mas que também fosse um espaço assim para a gente guardar, tanto as roupas como os brinquedos só que um espaço muito pequeno. E para dificultar ainda mais assim, o meu desafio, tem aquela questão do espaço vertical que eu mencionei. Eu não posso furar a parede, eu não posso sair pondo isso tanto em qualquer espaço da casa, né? Então você não podia pôr um monte de armário aéreo, um monte de coisa nas paredes. Então aumentou ainda mais a dificuldade. Então, o que que a gente pensou? A cama é um espaço que embaixo, ou você normalmente não tem nada, ou às vezes tem aquela bicama. Só que nesse caso, para a gente, seria melhor aproveitar colocando esses caixotes. Então, também, eles foram feitos sob medida, tudo personalizado nas cores. Ele escolheu a cor verde, o desenho da cama, que tem aquela barra de proteção arredondada. Também foi um cuidado, porque, enfim, criança, né? Então é para ajudar ele não cair, mas ele também não pode bater a testa ali, porque ele é bem agitado. E os caixotes, eles ficaram assim, perfeitos, porque eles têm aquele rodízio. Então, ele próprio puxa, pega, brinca, depois guarda, coloca de volta. Então, ficou assim, a gente conseguiu aproveitar de um jeito bem funcional. E foi aquela mesma empresa que fez. A mesma empresa, a Ecomadeira, de Taubaté, a Daniela e o Marco. Só para quem está assistindo aí, tanto neste vídeo quanto no vídeo da semana passada, a gente está colocando os contatos de todas as empresas e profissionais com os quais a Laura negociou e acertou a construção de todas as etapas da casa, tá? O que me chama a atenção no quarto do João, Laura, é justamente essa questão de não parecer apertado, porque você tem a cama, você tem
A mesa, que seria uma mesa de estudo, de trabalho ali para ele, Uhum, né? Até com uma cadeira gamer ali e tal. Você tem uma estantezinha que estrategicamente pegou o espaço entre a janela e a parede, né? Que dá para colocar ali algumas coisas do gosto do João, vários uhum, dinossauros, tal. uhum, E você tem um guarda-roupa, né? Que também dá para guardar bastante coisa. E tudo isso, nada parece entulhado. As coisas parecem estar ocupando os respectivos espaços. uhum. Exatamente. Foi tudo assim. A gente parecia que estava brincando de Lego, sabe? Ah, se colocar a cama aqui, não dá para pôr a mesa. Então, ó, a gente quebrou muita cabeça. A gente, eu digo eu, o Thiago e o pessoal da empresa, da Ecomadeira, né? Até chegar nesse resultado, assim. Mas foi um desafio porque a casa toda foi assim, né, Flávio? Então, igual eu estava te falando da cozinha, agora a gente está falando do quarto do João. Então, todos esses espaços a gente tentou aproveitar, assim, de um jeito que ficasse muito confortável. Acho que a palavra que resume um pouco assim a casa é isso, é o conforto, o aconchego, e que ao mesmo tempo fosse funcional, porque a casa ela, né, ela precisa, não adianta ela ser bonita e no dia a dia não funcionar para aquilo que a gente precisa, né? A gente ficar vivendo em função da casa, ficar se estressando com a casa onde tem que ser o nosso espaço de relaxamento, de diversão. Então, cada detalhe, assim, foi pensado para passar essa sensação mesmo, igual você falou, não fica entulhado, porque o excesso me incomoda. E ainda no quarto do João, tem uma cortina que chama muito a atenção. Ela parece ser de linho, é linho mesmo? Ela é uma trama de linho, não chega a ser o linho puro, é uma trama de linho, assim, mas é bem com essa textura do linho, assim. Como é que você achou isso? De onde surgiu essa ideia? Ah, então, foi aquilo que eu tinha comentado até com você, que toda a proposta de decoração da casa, ela seguiu a mesma linha da casa, que é uma casa o quê? Ecológica, natural, na zona rural. Então a gente priorizou muito materiais naturais, assim, o algodão, né, o linho, e só que ao mesmo tempo o material natural costuma ser meio caro em comparação a materiais sintéticos. Só que também não fazia sentido, né, uma casa com toda essa proposta, colocar uma coisa ali, né, nada a ver, tanto no sentido assim do Industrializada, material, né? é, e então assim, a conta tinha que fechar. Eu queria que fosse natural, bonito, mas também não podia custar R$ 1 milhão, porque não cabia no meu orçamento. Então, a casa como um todo e a decoração, a cortina, eu segui essa linha. Então, eu pesquisei bastante, viu, Flávio? Porque, assim, toda a gestão do projeto, da obra em si, tanto da garagem como da casa, como a parte de decoração, foi a gente que fez. Então, assim, muitos dias, semanas pesquisando o mínimo detalhe, tipo isso, cortina. Vamos lá, cortina, e fui pesquisando até achar fornecedores que se alinhavam, né, com todos esses princípios e dentro de um valor que a gente podia pagar. Quando a gente vai para o Legal. seu quarto, chama atenção, tem a cama, né, de casal tal, chama atenção a parede que acabou meio que funcionando como uma cabeceira. E aí eu fiquei me perguntando, as paredes internas vocês fizeram todas de ripado, é isso? Não, a gente foram 3 paredes que a gente fez, assim, de madeira, e a gente usou tábua de pinos com os cantos boleados. Então, eles dão aquele efeito, que chama, no estrangeiro, acho que é shiplap, que fala, que é esse efeito. Não fica uma tábua colada com a outra, ela Sim, tem sim. uma, né? E ficou exatamente isso que você falou. Ela fez o papel de cabeceira. Então, no nosso quarto, são 2 paredes, né? Uma onde tem a cama encostada, ela fazendo a cabeceira, e a outra onde tem a porta, fazendo o fechamento com a parede do banheiro. Porque o banheiro, lembra que eu falei, as paredes eram de placa e a gente revestiu por cerâmica por dentro. Só que a outra face, que o banheiro tá no meio dos 2 quartos, a gente optou em fechar com a madeira. Então, no quarto do João tem uma parede assim de madeira e no nosso quarto essas duas. Aí, quando a gente vai voltando ali para a área da cozinha e sala, né, a gente Uhum, tem um espacinho super charmoso que você colocou uma mesa com 3 cadeiras ali, com uma toalha
quadriculada, que dá toda Uhum. uma cara de interior para a coisa. E essas cadeiras parecem ser cadeiras antigas, pelo menos o design remonta a cadeiras antigas. E essa cristaleira que tem do lado, que isso deve ser histórico. Conta um pouquinho para gente. Isso. Então, esses móveis, a mesa e as cadeiras, elas são um conjunto e elas estão na minha família, sei lá, mais de 50 anos. Elas eram da minha avó, passou para o meu pai e para minha mãe. Meu pai, inclusive, restaurou a mesa antes de trazer para gente. Um beijo, pai, muito obrigado. Ele lixou, passou verniz e tudo mais. Então, ela ficou assim maravilhosa. E a cristaleira eu ganhei da minha mãe e acho era de uma amiga dela também tem toda uma história que eu ainda vou saber melhor, mas também assim, acho que era da amiga, que ou era de alguém da família, uma coisa assim, e que tava lá um dia num canto e essa amiga tava fazendo uma espécie de bazar. Tava passando pra frente, ela ia mudar de casa, e minha mãe disse que olhou para aquela cristaleira, porque a minha mãe já tem bastante cristaleiras, ela tem três na casa dela. Só que, como a minha casa é pequena, eu falava, mãe, aquela cristaleira que você quer me dar não dá, é muito grande, né? Aqui é tudo reduzido. E daí ela disse que olhou para essa cristaleira e falou: Ah, é essa. Porque ela tem o tamanho, ela é profunda, só que ela é pequenininha. Então ela se encaixou assim perfeitamente. E várias peças que estão lá também, ou era da minha mãe ou da minha avó. Então tem toda essa questão afetiva assim na decoração, né? Essa carinha de campo, igual você falou. É Então ficou bem legal. perceptível nas imagens. Sabe quando transfere assim, você está olhando, você fala, isso aqui tem história. É Aham, uma coisa muito legal. E esse total. espaço, inclusive, ele está embaixo de um mezanino que vocês criaram, que tem um acesso por uma escada de madeira que vocês fizeram com os próprios postes de eucalipto. Como é que surgiu essa ideia de fazer o mezanino e qual a expectativa de uso que vocês têm para isso? Ah, legal. Gente, o mezanino foi assim, foi aquela surpresa inesperada, assim, porque ele estava no projeto. É que tá, ele já existe, aquele espaço, né? Ele faz ali a função, ele é um teto, vamos dizer assim, rebaixado dessa salinha com a cozinha, só que ele não seria visível. Ele teria uma daquelas esteiras de bambu fazendo o fechamento. Então, a hora que a gente entra na casa, não ia dar para ver que aquele espaço ali existe, vamos dizer assim, só esse teto rebaixado. E por quê? O arquiteto colocou esse espaço pensando na caixa d'água, para não precisar colocar a caixa d'água em cima do telhado ou em outro lugar. Só que a gente já tem uma caixa d'água grandona, porque aqui é sítio, a gente tem o poço e tudo mais. Então a gente ficou olhando para aquele espaço e ficou pensando: bom, caixa d'água já temos. Bom, tem janela, tá em cima ali da cozinha-sala. Vamos aproveitar como uma espécie de mezanino. Então, assim, não dá para ficar em pé, né? Uma pessoa adulta, e até o João, que é pequenininho, tem um pouco de dificuldade de ficar assim, totalmente em pé. Mas a gente quis brincar, então. É um princípio da permacultura. O problema é a solução. Então tá, qual que é o problema? Ele é muito baixinho, então vamos transformar isso numa espécie de beliche ou de casa da árvore, vamos dizer assim. Então a escada, ela não é uma escada convencional, ela lembra essa coisa da escada de beliche que você tem que subir e é extremamente divertido, assim. Claro que no dia a dia a gente não fica toda hora subindo lá, né? Mas assim, quando eventualmente vai receber uma visita, a gente ganhou como se fosse um terceiro quarto, porque cabe um colchão de casal, ficou super gostoso, fresquinho, tem a janela, tem a vista, e em vez da pessoa dormir na sala, que seria o caso, né, ia ter que dormir no meio da sala, é um espaço que ganha uma certa privacidade, assim. Então ficou muito legal. No fim, a gente adorou essa brincadeira aí do mezanino. Nossa, realmente foi uma solução incrível, porque, como você falou, ele acaba, na prática, se transformando em um terceiro quarto, né? Para hóspedes, por exemplo. Fica uma coisa Exatamente. muito legal. Você falou do sistema de energia solar, eu queria que você explicasse qual foi o processo que vocês colocaram em prática. A gente vê pelas imagens que vocês usaram uma parte do terreno, uma parte mais alta do terreno, para distribuir várias placas de energia solar. O sistema que vocês optaram é o fotovoltaico, é isso?
Isso, é o sistema fotovoltaico. Eles fizeram, acho que cerca de uns 3 projetos, assim, em várias partes do terreno, e no fim a gente concluiu que aqui próximo da garagem era o lugar que ficaria mais viável e mais em conta, então, e produz mais energia até do que a gente consome, né? E Claro. além das placas, Flávio, a gente tem o sistema biodigestor, porque aqui é zona Sim, rural, e é né? importantíssimo, né? Super importante e que funciona muito bem, principalmente para o esgoto do banheiro. E a gente também fez o círculo de bananeira, que é chamado para as águas cinzas. Então, quando a gente construiu a casa, as águas foram separadas. Então, toda a água da privada, que seria água de esgoto mesmo, vai para o biodigestor. E todas as outras águas, então chuveiro, pia da cozinha, máquina de lavar, torneira, elas são separadas dessa água do esgoto e elas vão para o círculo de bananeira, que é uma forma que filtra essa água, e as bananeiras, elas têm uma evapotranspiração, que fala, né? Agora, Laura, me fala, você, sozinha, geriu essa obra inteirinha? Pois é, foi um... E assim, eu nem sou arquiteta, engenheira, né? Coitada de mim, eu sou socióloga. Mas foi uma escolha, assim, que a gente fez, né, Flávio? E, claro, eu tive muita ajuda do Tiago, meu companheiro, principalmente nos momentos mais tensos, porque toda obra tem. Se falar assim, ai, foi 100% o tempo todo, tudo perfeito, mas não, pelo contrário, teve muitos dias que tanto a equipe comigo, eu com a equipe, né? Mas é normal. Então, assim, no final, foi bem legal. Você perguntar, foi um processo bem. E ficou tudo muito com a minha cara, né? Deu para ver aí pelas fotos. A minha alma em forma de casa tá aí. Pois é, e eu queria saber como é que você se sente, qual é a avaliação que você faz do teu trabalho de gestora e como você se Então, sente morando nessa casa que você idealizou em algum momento da tua vida lá no teu uhum. pensamento, nos teus sonhos e que hoje é pura realidade. Ah, é maravilhoso. Nossa, é uma sensação. Eu tô aquela aquele frescor, aquela novidade quando a gente tá ainda encantada, apaixonada, sabe? Eu tô assim pela casa, é muito gostoso e a gente tá gostando muito. A gente quase esse feriado mesmo, nossos amigos falaram: "Nossa, vocês não, né, não saíram de casa?" Eu falei: "Não, gente, eu não, eu só quero ficar em casa agora." Porque ela é muito gostosa, assim, muito confortável e tem muito espaço para a gente brincar com o João. Ela é uma casa assim muito aconchegante e está sendo muito legal morar nela. E ela passa para quem vê, para quem está assistindo esse vídeo, ela passa uma sensação muito positiva. E a gente só tem a agradecer a você por ter cedido o tempo e contado um pouquinho dessa história dessa obra tão bonita que é a Casa de Ah, Terra de vocês. muito, eu que agradeço, nossa, eu que agradeço o convite, foi muito legal. E a gente tem o nosso Instagram também, acho que você vai deixar né? E quem estiver vendo, quiser ver as fotos e tudo mais, e se eventualmente tiver até alguma dúvida, vocês viram que eu gosto de falar, eu respondo com o maior prazer. É muito legal, assim, trocar figurinha, né? Porque foi o que eu disse, foi um aprendizado, né, Flávio? Eu aprendi muito, assim, e muito bacana. Legal. E você que está aí assistindo, se gostou da entrevista, dá um like, se inscreva no canal. E se por acaso você tiver feito recentemente uma obra de construção, de reforma ou de decoração, entre em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer em contar a história da sua obra. O Sua Dica Nossa Obra fica por aqui e volta na semana que vem. Até lá!